seja bem-vindo ao programa Ação Nacional. E hoje nós vamos falar sobre a história de Santa Clara. Santa Clara nasceu no ano de 1194 em Assis, Itália. De família rica, seu pai, Favarone Schiffi, era conde. Sua mãe se chamava Ortolana Fiune. Clara era neta e filha de fidalgos, pessoas da classe nobre. Sua família vivia em um palácio na cidade. Tinha muitas propriedades e até um castelo. Clara tinha 2 irmãos e 2 irmãs. Suas irmãs Catarina e Beatriz, mais tarde, foram para o convento junto com sua mãe, após ficar viúva. Mas a história de Santa Clara não para por aí. E hoje vamos nos aprofundar um pouco mais sobre a vida e o legado de Santa Clara. E para isso eu converso aqui com o Frei José Antônio Cruz Duarte, que pertence à província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, da unidade de Bragança Paulista, aqui no interior de São Paulo. Frei, obrigado pela sua presença aqui no Programa Ação Nacional. Eu que agradeço. Obrigado. Bom, Frei, vamos contar um pouquinho a história de Santa Clara. Eu estou muito curioso aqui para saber um pouquinho, né? Quem foi Santa Clara e qual o seu papel na história, né, da Igreja Católica? Quando a gente começa a falar de Santa Clara, é importante a gente lembrar um pouquinho o que diz o biógrafo de Santa Clara, que foi Tomás de Celano, que escreveu a legenda de Santa Clara, e nessa legenda ele fala a vida de Santa Clara, mas ele também contou a vida de São Francisco. E quando ele fala na vida de São Francisco, ele fala uma coisa belíssima, que eu vou repetir. Ele diz assim: firme no propósito e ardentíssima no desejo do amor divino, dotada de sabedoria e de especial humildade, clara de nome, mais clara de vida e claríssima de costumes. Portanto, uma mulher iluminada, como o próprio nome diz. O nome, né? Claro. Nome que diz que ela é iluminada. Era uma menina que estava atenta aos sinais do seu tempo. Podemos pensar assim, que Clara, ela estava vivendo num contexto de transformação, uma sociedade que estava se transformando. Nós estávamos passando de um sistema, de um regime social, organizacional, que era o sistema feudal, para um sistema comunal. Já estavam espalhadas as comunas no norte da Europa, nos Países Baixos, como nós chamamos hoje, e também na Itália surgindo comunas. E era uma efervescência espiritual, porque a vida na igreja, nesse período, estava muito debilitada. Os pobres se sentiam bastante abandonados. E aí começam a surgir movimentos de retorno ao Evangelho. Aí surgem os cátaros, os albigenses, mas principalmente o chamado dos pobres de Bolonha. E eram tantos movimentos de volta ao Evangelho, tanto que vários desses movimentos foram considerados heréticos, como os cátaros e os albigenses, né? Mas é interessante, porque nessa efervescência vai aparecer um jovem que era mais jovem do que Clara, 12 anos praticamente de diferença um do outro. E ela vê esse jovem tão vibrante, tão desejoso de transformação, que também ela se entusiasma por isso. Então, nós estamos vivendo um momento de transformação. Mas não é só nesse sentido, porque já na Europa, nesse período, nós temos um movimento feminino muito forte, que é chamado o movimento das beguinas, principalmente ao longo do Rio Reno, que eram mulheres que queriam viver uma consagração sem ser monjas. Queriam ser leigas consagradas, que não era possível nessa época. E esse movimento também está efervescente. Então, Clara nasce dentro desse movimento de efervescência. Também, Assis estava passando por um problema sério, porque um pouco antes, já no início do ano de 1100, nós tivemos ali no final de 1100. No final de 1100, nós tivemos um problema naquela região de Assis, Peru, de Assis. Essa região foi meio conturbada, porque houve, entre aspas, podemos dizer assim, um golpe. Os liberais, diríamos assim, que não eram liberais, os senhores
donos das lojas e tudo mais, que tinham dinheiro, mas que não eram nobres. Que era do comércio. Isso, que eram os artesãos, os comerciantes, eles deram um golpe contra os nobres e eles decretaram que aquele feudo de Assis tornasse uma comuna. O que é uma comuna para as pessoas poderem entender? Uma comuna seria uma cidade. Uma cidade livre, onde tem um prefeito e que todos na comuna são livres. A primeira coisa importante na comuna é que você... Vamos voltar um pouquinho. No feudo, você pertence à terra, pertence aonde você nasceu. Você pertence ao feudo. Na comuna, você não pertence mais à comuna, você torna-se um cidadão da comuna, alguém que está na comuna. E Quer dizer, alguém daquela cidade, né? Não, podia receber gente de fora. Por isso que começa um movimento muito efervescente, né? As cidades começam a ficar vibrantes. Porque antigamente, então, a cidade pertencia ao feudo. Isso, a cidade era A cidade, o feudo tinha propriedade sobre a cidade por causa da terra. Na realidade, as cidades, Júnior, elas surgiam em torno do castelo. Vamos pensar assim, que você tem o feudo, que é uma terra, e tem um castelo. O senhor feudal mora no castelo. Em torno do castelo moram os que servem ao senhor. São os servos da gleba. Dentro do castelo tem os nobres, são os cavaleiros. E quando há uma agressão ao feudo, todo mundo corre para dentro do castelo. Então, os servos têm obrigação de produzir os alimentos e cuidar. Os cavaleiros e o senhor feudal vai garantir a proteção. Então, eu sou um servo da gleba, eu produzo comida para todos, mas em contrapartida, eles devem me proteger. E os soldados, os cavaleiros, eles têm um código de ética que chama-se o Manual da Cavalaria, que tem as virtudes de um cavaleiro medieval. De honra, aquelas coisas. Né? Sim, tem tudo. E são 5 mandamentos que um cavaleiro deve cumprir. E aí é interessante que o cavaleiro tinha que estar muito bem adestrado na questão do uso das armas. Por isso passava o dia treinando. Os nobres caçavam, então no feudo tinha uma área reservada para ter os animais de caça, uma floresta, tinha a parte agricultável e assim por diante. Então em Assis, se você vai um dia a Assis, toda a planície, onde hoje está a Basílica de Santa Maria dell'Angeli, que é a Basílica da Porciúncula, aquela região é tudo agricultável. E ainda hoje continua bastante agricultável. Então, era onde moravam os servos da gleba. Então, quando era atacado a cidade, o lugar, todo mundo corria, fechava-se as portas da cidade e todo mundo se protegia. Então, tinha vários cinturões de proteção na cidade. Tinha a primeira muralha, a segunda muralha. No caso de Assis, tem 3 muralhas, que a gente não vê hoje porque tem ruas, né? Sim, nossa. Mas a primeira muralha todo mundo vê. E era assim que funcionava o feudo. Mas, quando Assis luta contra os nobres fugiram todos para Perúdia. E os comerciantes e artesãos tomaram conta de Assis. Só que isso não durou muito, porque teve uma outra guerra logo em seguida. O pai de Francisco estava ligado a esse grupo dos comerciantes. É isso que eu ia perguntar agora, onde entra a história do Francisco, que é o pai dele. O Francisco não era nobre. Francisco era um comerciante, era um plebeu. Clara era nobre. Então, quando houve esse ataque, Clara, com toda a família, teve que fugir para Perúdia. Ela era pequenininha, recém-nascida. E quando houve a reação, os nobres em Perúdia se reorganizaram e atacaram a cidade de Assis para retomá-la. E aí foi uma coisa interessante, porque fizeram mais ou menos um acordo. Né? Fizeram um acordo para criar a paz, que chama paz agora eu me lembro. Foi uma batalha que teve, e aí fizeram as pazes e aí ajeitou tudo. Isso foi por volta de 1198. Pois é.
É porque a gente está falando sobre isso, porque esse contexto é importante a gente entender, né, Fê? Para que a gente entenda o contexto histórico que vivia aquele povo naquela época, que é Clara, né, e Francisco. Exato. Né? E diante de todo esse conflito que estava, né, vamos dizer assim, na palavreada, essa bagunça, balaio de gato, né, que a gente costuma dizer no dia, né, surge aí um chamado, né? Aliás, os chamados dois, né? Francisco reconstrói a minha igreja, né? E Clara de Assis, ela sente esse chamado muito forte nela, né? Exato. Então, a gente precisa entender um pouco por que a gente vivia esse contexto. Mas aqui, olha, não há como falar de Santa Clara sem mencionar São Francisco, como o Frei disse agora há pouco, e como a vivência dos dois contribuíram para a Igreja Católica. Então, nós vamos ver uma matéria que conta um pouco sobre a relação entre esses dois santos. Vamos ver. Em busca de refúgio para viver livremente a sua fé, Santa Clara encontrou em São Francisco uma forma de dedicar a sua vida a Deus. Clara já começou a escutar falar quem era Francisco, né? E aí provavelmente foi pelo seu primo, que era um cavaleiro, que deixou tudo para chegar a Francisco. Seu primo chamava Frei Rufino. Então nós acreditamos que através dele também ela teve conhecimento de Francisco. Ela via em Francisco esse Cristo pobre e crucificado. Então ela sentia dentro dela um chamado. O primeiro contato com Francisco foi durante uma pregação na Catedral de São Rufino, instigando-a ainda mais sobre a vida de fé deste homem. Fala que Clara e Francisco eram muito amigos do bispo de Assis, que era Dom Guido I. Então ele ajudou para que eles pudessem ter esse encontro. Eles têm esses encontros, eles conversam, eles falam, e isso é do período mais importante para Clara, que é uma decisão na vida dela. A partir dali começa a mudar tudo. Então ela começa a ter esse desejo de querer esses passos de Francisco, deixar tudo. Assim Clara fez, doou sua herança e fugiu de casa para poder viver o Evangelho. Com a ajuda do bispo de Assis, Clara foi levada até a capela de Santa Maria dos Anjos. Os frades estão fazendo uma vigília e eles recebem Clara com tochas, cantando. Francisco, com os três, recebe ela. Aquela igreja de Santa Maria dos Anjos, ela é considerada o berço, né, dos franciscanos, da vida franciscana, porque ali nasce tanto os frades quanto as irmãs pobres e também a ordem em si. Tá aí, que bonita história que a gente pode ver aqui um pouquinho, contada nesse VT que a gente acabou de acompanhar. Qual ordem religiosa, então, foi fundada por Santa Clara e também São Francisco? Viu, Júnior? A primeira coisa que a gente tem que ter claro, como eu tinha dito antes, nós tínhamos assim uma efervescência de movimentos, né, que estava acontecendo. Quando São Francisco começa, a primeira coisa que ele quis fazer, ele quis viver o Evangelho. Porque ele ouviu Jesus dizer a ele, vai e reconstrói a minha igreja, né? E ele, não era um costume da época, ele abre o Evangelho e lá estava Jesus enviando os discípulos. E ele se sente um enviado, como um discípulo enviado por Jesus. E aí ele começa, inicialmente, ele vai e faz o que diz Jesus. Você deve ir pelo mundo sem bolsa, sem nada, sem sandália, né? Só uma túnica, né? E comer o que lhe der. E assim ele vai. E começa primeiro por Assis, na sua cidade. E ao começar isso, ele começa a entusiasmar outros jovens que querem segui-lo, né? Bernardo de Quintavalle, como foi dito no VT, o Frei Rufino, Frei Leão e tantos outros, né? Que vão entrar, os primeiros companheiros de São Francisco. E aí nasce o movimento. É um movimento. Mas já existiam outros movimentos, como os pobres de Bolonha. E São Francisco vai dizer, eu sou um pobre de Assis. Um penitente, se diziam sempre penitente. Penitente é aquele que volta ao Evangelho. Voltar ao Evangelho é fazer penitência. Então, ele vai voltar a esse processo. E esse movimento em Assis vai crescendo tanto, vai juntando tanta gente, que as moças também queriam fazer. Clara foi uma delas, que queria seguir também no mesmo jeito de São Francisco. E aí São Francisco ficou preocupado com isso,
Então aí, a primeira coisa que São Francisco faz quando Clara quer segui-lo, ele a recebe, como foi dito, lá em Santa Maria dos Anjos, na Porciúncula, mas depois a leva para a abadia de São Paulo, que é a abadia das beneditinas, para proteger Clara. Mas Clara não ficou muito tempo lá. E Clara vai para a abadia não como uma monja que vai estar vivendo com uma nobre que está dentro do mosteiro. Não, ela vai para servir as monjas. Ela vai como oblata, para trabalhar. E aí, depois desse ponto, ela retorna. E aí foi quando São Francisco conduz a ela, as suas duas irmãs, e depois, mais tarde, a sua mãe, e a sua companheira e amiga, que vão todas juntas, vão para a igreja que São Francisco tinha reconstruído, que é São Damião, onde elas vão morar, onde tem a cruz de São Damião, que é aquela cruz que Tomás de Celano disse que falou com São Francisco, né? E Clara, então, a cruz de São Damião, é interessante fazer um parênteses aqui, que a cruz de São Damião, Jesus está de olhos abertos. Jesus não está morto. Na cruz de São Damião, que é um ícone bizantino, ele está todo ali o Evangelho de São João. Jesus ressuscitado, vivo e verdadeiro. Então, Clara é como se fosse a guardiã ao ir para São Damião, ela torna-se a guardiã do carisma, que é viver o Evangelho. E o Evangelho está representado nessa cruz. E aí, quando começa, então, nesse momento, quando ela começa em São Damião, ela queria viver como São Francisco. Porém, São Francisco tinha um pouco de preocupação com ela. Como que vai acontecer? Como que ela vai se sentir protegida? E, portanto, ele dá a ela uma pequena regra para ela, que é muito simples, que é só viver o Evangelho, mas no mosteiro. E isso vai crescer, e a Clara vai escrever uma regra baseada na regra de São Francisco, que vai ser aprovado alguns dias antes de sua morte, em 1253. O Papa aprova a regra de Santa Clara, porque ela brigou a vida inteira para ter essa regra aprovada. Quando aprovou a regra, ela morreu. Mas ela morre com a regra, feliz da vida. E São Francisco também teve a sua regra aprovada em 1226, e a de Clara em 1253. E a regra é como quando começa, de fato, a existir, vamos dizer assim, uma ordem. Até ali, existia um movimento de pessoas que buscavam viver o Evangelho. E homens e mulheres casados também queriam viver, já desde 1208, seguindo São Francisco. Então, era um movimento que juntou rapazes, moças, casais, todos buscando viver esse retorno ao Evangelho. Então, assim nasce as três ordens. A primeira ordem porque é a ordem dos clérigos, a segunda ordem, que são das mulheres, a terceira ordem, que são dos leigos. Então, a gente pode falar dos franciscanos, né? É isso? As clarissas e a ordem franciscana secular, os seculares. Os seculares. Que durante um período da história da igreja chamavam-se de Ordem Terceira de São Francisco. Olha. Se você vai são leigos consagrados? São leigos, não é bem, seriam consagrados, mas eles vivem a sua vida matrimonial como qualquer casal, porém, vive a vida e o carisma franciscano. Por exemplo, só para você entender um pouquinho, esses homens e mulheres que buscavam viver o carisma de São Francisco, na Idade Média, e principalmente no final da Idade Média, já no Renascimento, esses homens, eles faziam um juramento de não portar armas. Por isso, era um problema para os reis. Porque como eles se negavam a portar armas, eles não podiam ir para a guerra. Como que vai para a guerra sem arma? E por isso, foi uma grande revolução em busca da paz. Porque se você quer paz, não pode ter arma. Porque quando tem arma, mais cedo ou mais tarde você vai usá-la. Não a tendo, você nunca vai usá-la, porque você não tem como. E aí foi uma forma que esse grupo de leigos foi transformando a sociedade. Hoje são mais ou menos 500 mil leigos
que são franciscanos. Olha aí, que interessante. E qual foi o principal feito de Santa Clara, os feitos dela? Vamos explicar um pouquinho. Olha, Santa Clara é interessante porque até o início do século passado, ela era uma ilustre desconhecida. Ah, é? É. Todo mundo sabia de Santa Clara, mas não era conhecida. Após o final do século XIX, quando começa-se a estudar São Francisco, e que vai nascer as Fontes Franciscanas, que é esse livrinho aqui, grossinho, né? Pode Sim. ver, né? Esse livro, As Fontes Franciscanas. Quem foi o primeiro, assim, que se dedicou muito à busca dos documentos foi um fulano chamado Paul Sabatier, que era discípulo de Renan, né? E Renan, que foi um grande estudioso de Jesus Cristo, buscando as fontes sobre Jesus. Então, quando Paul Sabatier começa a procurar em tudo quanto é biblioteca documentos sobre São Francisco, ou textos que São Francisco deveria ter escrito ou não, aí vai começar a descobrir também, posteriormente, textos de Santa Clara. Aí descobre as cartas que ela escreveu a Inês de Praga. E aí, quando que realmente Clara vai ficar conhecida? Após o seu 8º centenário de nascimento. Nossa. Só em 1983. Aí começa todo mundo. E um grande estudioso de Santa Clara no Brasil foi o frei José Carlos Pedroso. Capuchinho, viveu muitos anos em Piracicaba, já faleceu. O frei José Carlos foi um grande estudioso de Santa Clara aqui no Brasil. Mas a primeira mulher a escrever e estudar Santa Clara foi essa aqui, Margaret Kerner, que escreveu a primeira franciscana. Essa aqui é uma franciscana americana que escreveu pesquisou os documentos de Santa Clara. Isso na década de 80. Então você vê que Santa Clara começou assim. Agora, o que ela fez? Ela nunca saiu do mosteiro. E grande parte da sua vida ela esteve doente. Olha isso. Porém, é uma pessoa que marcou a cidade. São Francisco, quando tinha um frade com problemas, ele dizia, vai conversar com Clara. As pessoas da cidade de Assis iam ao mosteiro de São Damião para conversar com Clara. Ela, quando a cidade foi invadida pelo imperador do Sacro Império Romano-Germânico, Clara foi a que intercedeu e, milagrosamente, os soldados desapareceram e não invadiram a cidade. Quando os sarracenos estavam à porta da cidade para invadir, Clara, doente, sai da cama, pega a caixinha onde guardava o Santíssimo, porque não era o ostensório, não existia o ostensório, uma caixinha dourada, prateada, de prata, com pedras. Lá dentro estavam as partículas. Ela sai com aquela, na janela. Aquela mulher doente, com aquela caixinha, fez com que aqueles hereges fossem embora e não atacasse o mosteiro e nem a cidade. Por isso que Clara sempre é representada com o cibório na mão. Porque é dessa cena que vem. Essa cena que é narrada na legenda de Santa Clara, escrita por Tomás de Celano. Então você percebe que ela sempre foi uma escondida. E ela se dizia, eu sou a plantinha de Francisco. Ou, como dizem em italiano, germólio. Quer dizer, é o broto que sai. Mas ela é mais do que um broto. Ela é a dimensão da ternura do carisma. São Francisco é a dimensão do vigor do carisma, Clara é a dimensão da ternura. Olha isso, que interessante, né? Se você quiser mais ainda, você pode pensar assim que Clara revela a face materna de Deus para a gente, como Maria, mãe de Jesus, revela para nós a face materna de Deus, Clara também ali, através do seu trabalho. E ela pediu uma coisa que foi, para a época, foi uma grande revolução, porque todas as monjas, quando entravam no mosteiro, elas levavam um dote para sobreviver.
Clara pede para o Papa o privilégio da pobreza, de não ter nada. E com isso, ela vai instituir uma coisa belíssima no mosteiro, que não existe irmã oblata e irmã não oblata. Todas são oblatas, porque todas não têm absolutamente nada. E uma forma de você dizer que você não tem mais, não está dentro daquela hierarquia feudal, é quando você não tem mais o sobrenome, não tem o nome de família. Por isso, ela não é Clara de Favarone, mas ela é Clara de Assis. Assim como Francisco não é o Francisco de Bernardone, mas é o Francisco de Assis. E esse costume perdurou durante muitíssimos anos, os capuchinhos até recentemente faziam isso, que é você, no momento em que você assume a vida consagrada, você não mais tem o sobrenome de sua família, mas o nome da cidade onde você nasceu. Para dizer, aqui ninguém tem títulos, ninguém pertence a família nenhuma, nós pertencemos à família humana, à família de Jesus. Que legal, que bacana, que exemplo bonito, né, da história de Santa Clara. Frei, eu estava até perguntando para ele aqui, gente, para vocês poderem entender. Clara tem uma pequena diferença, pelo que eu entendi. São Francisco ele saía para a rua para trabalhar com os pobres, os mendigos e tudo mais. Clara não. Clara ficava no mosteiro. Exatamente. Júnior, é uma coisa interessantíssima, porque Francisco de Assis é aquele que vai cuidar dos leprosos na sua época. Ele mendigava com os mendigos, mas o trabalho dele era sempre cuidando dos leprosos. Ele, juntamente com seus irmãos, cuidava dos leprosos. Os leprosos não podiam entrar na cidade. Os leprosos eram considerados mortos-vivos. Então, não tinha ninguém por eles. E é interessante essa sua pergunta, porque quando Clara, criança ainda, adolescente, ela ia com a sua amiga e a sua mãe levar pão e coisas, roupas e remédio para os leprosos. Só que não chegava perto, deixava sobre uma pedra e depois os leprosos vinham buscar, porque eles não podiam entrar na cidade. Então, Clara fazia isso quando criança. Ela queria continuar fazendo isso, mas quando ela assume esse compromisso de viver esse projeto evangélico, ela vai ficar no mosteiro. Então, ela recebe os pobres que chegam ao mosteiro, mas ela não sai mais como São Francisco, né? Ou como os franciscanos faziam. Ela não é mais uma peregrina que vai, né? Essa é uma razão de ser. Bom, e eu tinha feito essa pergunta aqui para o senhor no bloco anterior, que a gente ia falar um pouquinho qual é a conexão entre Santa Clara e a televisão, né? Porque ela é considerada aí a padroeira da televisão. Que história é essa, né? Isso nos interessa aqui, vamos lá. E é importante porque não existia televisão no tempo de Santa Clara. Então, como é que pode isso daí? Mas a coisa interessante é porque Clara, ela estava muito doente e estava no mosteiro. E as irmãs foram para a missa de Natal. Aquela missa da noite de Natal, ela foi para a missa da noite de Natal. As irmãs todas foram e ela não pôde ir, ela estava muito de cama. E ela, na sua cama, ela teve uma visão. Ela viu os frades cantando, rezando, e ela participou da missa inteira, sem sair do quarto. E quando as irmãs voltaram e foram vê-la, ela contou até o sermão que teve, sem ter entrado na igreja, porque ela estava dentro da sua cama, no seu leito de doente. Então, por causa dela ter participado da Eucaristia sem estar presente, ela é padroeira da televisão, porque a televisão faz o quê? Faz a imagem chegar na sua casa sem você estar lá, sem você estar no local da... Então ela foi instituída como padroeira da televisão agora, mais recentemente, século XX, vamos dizer. Ela é padroeira da televisão a partir da década de 60 para cá, 1960. Tá. Foi Paulo VI que a colocou como padroeira da televisão. Bom, então tá explicado aí, gente. Não tinha televisão naquela época. Exato, pois é. Muito legal. E qual foi o papel de Santa Clara na expansão e propagação do cristianismo? Vamos entender um pouco isso. Eu penso que, conforme os dados históricos de todos os pesquisadores, Clara foi responsável para
e ela junto com Francisco de Assis, porque ela nunca está sozinha. O movimento franciscano, como um todo, foi um movimento que vai revigorar, vamos dizer assim, reavivar a fé cristã na cidade. Porque o cristianismo, com São Bento, no quinto século, vai reavivar toda a vida cristã aonde? No campo. Francisco e Clara e todo o movimento franciscano e todo esse movimento dos penitentes que surgem nessa época começam a reavivar a vivência do Evangelho no meio urbano, nas comunas, nos lugares onde juntava mais artesãos, comerciantes. Muitos comerciantes, por exemplo, os fundadores dos Servitas, eram 7 comerciantes de Bolonha, que abandona tudo, vende tudo e vai viver o Evangelho. São os fundadores dos Servitas, que era mais ou menos na mesma época, os servos de Maria. Sim. São tudo da mesma época. Então, por isso, quando a gente olha esse movimento de penitentes, vai ser um movimento efervescente. Francisco faz parte desse movimento, mas dá um colorido próprio de Francisco e de Clara, que é tornar visível esse Evangelho com 3 elementos básicos, que é a pobreza, a minoridade e a fraternidade. Francisco vai ver sempre tudo como dom e dádiva. No Testamento de São Francisco ele diz: o Senhor me deu irmãos. O Senhor me deu e me dá a possibilidade de fazer penitência. Então, Francisco vê tudo como dom. Clara vai ver tudo como dom. Por isso ela pede o privilégio da pobreza ao Papa. Lhe é concedido e o Papa queria ainda reservar uns bens para ela, para poder sobreviver. Falou assim: não quero nada. Então, nesse sentido, você tem a busca de estar cada vez mais próximo do outro. Então, nesse sentido, foi uma grande revolução. Aquilo que eu falava anteriormente, essa revolução que os franciscanos seculares fizeram de não portar armas, foi essa vivência profunda do Evangelho. E a Igreja, a partir de Francisco, de Clara e de todo esse movimento, ela começa a ficar muito mais viva, muito mais próxima. E muita gente começa a querer seguir Francisco e Clara. Você imagine que já em 1215, olha, Francisco começou a sua conversão em 1206. Em 1208 ele tinha os primeiros companheiros. Em 1215 já tinha mais de 2.000 frades. Nossa Senhora! Foi uma revolução. 5 anos praticamente. E juntou gente e foi se espalhando. Tanto que o movimento das beguinas ao longo do Rio Reno, quando encontraram-se com os frades, quiseram também assumir a espiritualidade franciscana. Por isso nós temos uma infinidade de congregações franciscanas, de religiosas franciscanas, uma grande quantidade, exatamente por causa disso. Bom, gente, e a gente vai conhecer um pouquinho mais da Ordem das Clarissas. Nossa equipe conversou com as irmãs Clarissas do Mosteiro Mater Christi, em Guaratinguetá, no interior de São Paulo, que contaram como a Ordem de Santa Clara funciona. Vamos ver. Inspirado na Ordem dos Franciscanos e criada com a ajuda do próprio São Francisco, Santa Clara fundou a Ordem das Damas Pobres, posteriormente batizada como Ordem das Clarissas. Atualmente, no Brasil, são 18 mosteiros nas 4 regiões do país. Um deles, localizado em Guaratinguetá, no interior de São Paulo, no Mosteiro Mater Christi. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a Federação Sagrada Família, que reúne os mosteiros de clarissas de todo o Brasil. Nordeste, Norte, Sudeste, está tudo aqui dentro. E temos a Madre Federal, que como a madre de cada mosteiro, tem a função também de cuidar das irmãs, zelando pelo carisma, pela união. O que eu acho muito bonito também é que cada mosteiro, sendo autônomo, ele tem uma missão muito específica. E nós aqui em Guaratinguetá, particularmente, a gente está inserido numa realidade de dependência química. Nós estamos numa fazenda, que se chama Fazenda da Esperança, que recupera pessoas que têm problemas de adicção, problemas com álcool, problemas com droga, problemas com jogo, depressão. Eles vêm para cá para se recuperar.
Por que a gente escolhe estar fechada, sendo que o mundo é tão bonito, tem tantas belezas, tanta tecnologia e tantas outras coisas que a gente pode estar vendo? Porque a gente escolhe Deus em primeiro lugar. E para se tornar uma irmã Clarissa, é necessário preencher um teste vocacional e passar por 3 fases de experiência no mosteiro. Trabalha junto, reza junto, faz tudo junto. Se ela pensa, não, vou continuar essa caminhada, ela dá um passo a mais, né? Que a gente chama de postulantado. Elas usam um véuzinho branco, assim, uma jardineirazinha e uma blusa branca, né? Depois de passar 2 anos vivendo ao lado das irmãs Clarissas, a mulher passa pela mesma cerimônia que Santa Clara passou ao se entregar à vida de oração. Ela vestiu roupas bonitas e foi onde Francisco ele cortou os cabelos dela e ela recebeu o hábito, né? Aqui, nesse dia, a gente faz a mesma coisa. Tem uma cerimônia que só os familiares é permitido participar, é uma cerimônia reservada para as irmãs. E lá, nesse processo, a madre corta o nosso cabelo, também como de Santa Clara. E ali a gente recebe esse ato da pobreza e ainda para ficar mais pobre, troca de nome, né? Porque a gente tem o nome civil, mas também o religioso, né? Ali a gente recebe o hábito e um novo nome. Após 2 anos, a irmã professa os primeiros votos por 3 anos, que posteriormente são renovados por mais 2 anos. E englobando todo o processo formativo, 9 anos de formação, quase um padre. Jesus se deu todo, né? Então por que eu também não vou me dar toda, se eu me identifiquei com essa vida, com esse carisma de pobreza? Ao finalizar os 9 anos de formação, a irmã chega na fase final, professando os votos solenes perpétuos, entregando sua vida a Deus. Legal, que bacana. E só uma correção na minha parte que eu quero falar para vocês. O mosteiro aqui é Mater, tá, gente? Mater Christi em Guaratinguetá, Mater. Eu pronunciei aqui Master, mas é Mater. Por que elas cortam o cabelo? Eu quero saber disso. O cortar o cabelo, antigamente, na Idade Média, e principalmente até o Concílio Vaticano II, quando os padres também faziam a tonsura, né? E os frades cortavam, que chamava coroa, era um sinal de pertença. Cortar o cabelo significa pertencer à igreja, estar sob a autoridade da igreja. E com isso, a família perde todo o poder sobre. Não pode esquecer que no passado as moças casavam após um acordo entre famílias. Arranjavam os casamentos, né? Elas não decidiam por conta. Então, a Clara estava prometida em casamento. Né? Então, cortou o cabelo significava pertença a. Por isso, só o bispo podia cortar o cabelo. Aí tem uma novidade, porque Francisco corta o cabelo de Clara. Então. Né? Mas era uma forma de dizer assim, com o cabelo cortado você não tem mais autoridade sobre mim. Porque a família de Clara foi até o mosteiro das Beneditinas para buscar Clara. Quando ela tirou o véu e viu o cabelo cortado, a família foi embora, não podia mais fazer nada. Quais são os principais ensinamentos aí, os escritos deixados por Santa Clara? Olha, de Santa Clara o que nós temos? A regra de Santa Clara, que foi escrito por ela, mas que grande parte, quando a gente vê a regra e lê a regra de Santa Clara, está nesse livro aqui das fontes franciscanas e clarianas, quando a gente lê a regra de Santa Clara, ela é muito parecida com a regra de São Francisco. Tá? Muitos elementos são parecidos, ou até iguais. Outro texto de Santa Clara é o Testamento de Santa Clara. Porque era um hábito na Idade Média, os grandes místicos e líderes espirituais deixaram um testamento. O que o testamento consistia? Dizer aquilo que foi a sua vida, aquilo que foi o seu objetivo. Então, Clara coloca isso no seu testamento, Francisco também tem o testamento. E depois temos as cartas. Temos 4 cartas que Clara mandou a Inês de Praga. Né? E numa das cartas, a segunda carta, ela diz uma coisa belíssima para Inês: nunca perca de vista o seu ponto de partida. O que foi aquilo que te provocou você a viver essa vida. Porque a gente sempre pensa o ponto de partida, onde a gente está. Não, o ponto de partida é onde você quer chegar. Aquilo que te move a andar. E aí ela coloca isso para Inês. Né? Então ela escreve 4 cartas a Inês
e escreve uma terceira carta a uma outra irmã, que agora não estou me lembrando, que está aqui também nas fontes, não me lembrei. Mas esses são os grandes ensinamentos de Clara, sempre está voltado numa coisa que a irmã Delir Brunella escreveu aqui, que é: ele se fez caminho e espelho. O segmento de Clara de Jesus é sempre assim. Ela fala que Jesus é o espelho no qual você deve olhar-se. Então, fazer o que ele fez. Isso, em parte, está numa carta que São Francisco escreve a todos os fiéis. Ele diz assim: você deve ser irmão, mãe e filho. Deve ser irmão de Jesus Cristo, esposo do Espírito Santo e filho do Pai Eterno. Quando que eu sou mãe de Jesus? Quando eu gero Jesus para os outros. Isso, Clara, de certa forma, também apresenta. Então, essa é a grande mensagem que eu diria que Clara diz para nós. Se você olhar para Jesus, você vai chegar lá. Que legal. E quais são as histórias aí, lendas populares relacionadas a Santa Clara? Uma delas que é muito conhecida, que até quando teve a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, o prefeito e governador do Rio foi levar uma cesta de ovos, porque estava aquela chuva sem parar. Diz que se você coloca o ovo no telhado, verdade, Santa Clara faz parar de chover. Foi uma das lendas. Em cima do muro. Tem umas coisas desse tipo, umas crendices populares. Essa é uma das coisas que acontece ali no universo. Mas Clara de Assis, ela assim no seu universo, é aquela que ilumina, que torna claro as coisas. Por isso o nome, né? Clara de nome, Clara, claríssima de vida e extremamente clara de virtudes. Com certeza, transformadora, né? Isso. Porque, olha, a mudança radical de vida dela realmente arrasta as pessoas. Exatamente. Né? Acho que é isso que o senhor está falando para nós aqui, né? Seguir o Evangelho de Cristo, seguir Jesus Cristo, essa mudança realmente radical de vida que ela teve, né? Abandonar tudo, deixar tudo, a burguesia. Isso. Quer dizer, a burguesia não, deixar a nobreza. Nobreza, né? É realmente uma renúncia enorme, né? Lavava os pés das suas irmãs. A irmã que saía a esmolar, porque sempre uma delas é chamada de externa, que vai trazer a comida para todas, vai esmolar. Aquela que chegava de ter ido esmolar, ela lavava os pés, cuidava daquela irmã. Diz a história que ela passava de noite olhando se todas as irmãs estavam cobertas. Olha lá, puxa vida. Como uma mãe que cuida dos filhos. Existem locais de peregrinações de Santa Clara? Olha, como é que é isso? Que eu conheça fora de Assis, eu não conheço. Existem os mosteiros. Os mosteiros de Clarissa são sempre um ponto de atração. Por exemplo, no Rio de Janeiro, lá na Gávea, o mosteiro na rua Jequitibá, número 41, lá no mosteiro da Gávea, lá era super frequentado pelos artistas da Globo, que iam lá para conversar com as irmãs, pedir conselho, porque os mosteiros, em geral, são pontos onde existe essa tranquilidade, esta paz. Como a irmã falou também no VT, né? Quer dizer, as pessoas que estão angustiadas, muitas vezes, vão lá buscar um pouco de repouso, um pouco de paz, espírito, paz interior. Encontra com certeza. Agora, o Mosteiro de Assis é onde o chamado proto-monastério, que é a Basílica de Santa Clara, em Assis, dentro dos muros, perto da Porta Nova, ali é o lugar de peregrinação que todo mundo vai, né? Com certeza. Gente, a gente vai ver algumas imagens aí das relíquias de Santa Clara. Pode pôr aí para nós? Olha que bonito, gente. Gostaria que o senhor falasse para nós aí, Frei. Essas são as túnicas, né? A túnica de Santa Clara ali, então, na esquerda. Né? Ali à esquerda e no meio são as túnicas de Santa Clara, né? Sim. Em geral, elas traziam embaixo dessas túnicas uma coisa que a gente vai ver logo em seguida, que é o cilício, né? Que são os cilícios que era para fazer penitência. No lado direito temos ali a túnica de São Francisco. São Francisco, né? Essa última aqui. Depois, ali nessa imagem aqui à esquerda, em cima, é
a regra de Santa Clara, que ela recebeu do Papa, né, com a assinatura do Papa, que ela recebeu 1253. Alguns dias antes de morrer. Olha isso. Ela lutou a vida toda e conseguiu. E conseguiu. E depois aqui, no centro e à direita, nós temos aí algumas peças que são os cilícios e alguns objetos dela, pessoal. Olha que legal, gente. Tá aí, olha lá, Isso tá está na dando um zoom Basílica aí. de Santa Clara. O pessoal... Essa é a regra de Santa Clara. Umas imagens meio tremidas aí, que foi feita por celular, né, gente? Porque mas era a gente feito... tem pelo menos as imagens para as pessoas poderem entender, né? Essa é a regra, né? Que foi assinada pelo Papa. Essa regra está num pergaminho, né? Tá. Olha aí, gente, que bonito. Olha que bacana, né? De você vivenciar. Naquela tem um pedaço do caixinha cabelo à sua ali, eu esquerda, tem uma caixa onde está o cabelo de Santa Clara que São Francisco cortou. Que São Francisco... É. Olha isso, gente, que legal, que bacana. E onde E fica... a tesoura, né? A tesoura Tá também ali. Está ali também. Onde fica essas relíquias, posso dizer assim? Isso aí está na Basílica de Santa Clara, em Assis. Quando se entra na Basílica e desce até a cripta onde está o corpo de Santa Clara, ali próximo tem uma sala onde estão essas relíquias. Bom, a gente está até chegando ao final do programa, Frei, e eu gostaria de fazer aqui uma pergunta que, como a figura de Santa Clara continua sendo relevante aí nos tempos modernos, com suas virtudes, seus valores, como é que é isso? Olha, Clara sempre vai estar desafiando a gente, né? Principalmente, diria assim que ela, nos nossos dias, quando a gente pensa que tudo tem que ter utilidade, tudo tem que ter alguma coisa que tenha que valer, seja monetariamente, seja prazerosamente, né, nesses universos, Clara vem dizer para nós que isso não é o suficiente, que existe algo que ultrapassa tudo isso. E aqui uma coisa interessante, quando celebramos os 800 de Santa Clara, foi feita assim uma coisa tão modesta para celebrar os 800 anos, e chegou gente de tudo quanto é canto. Porque Clara, com o seu jeito quase que escondido, ela atrai. Ela atrai porque ela nos mostra este Jesus que se faz simples, pobre e pequeno. Servo. E Clara sempre dizia assim, que ela seguia Jesus Cristo, pobre e crucificado. Olha que lindo. Jesus é pobre e crucificado, então ela é uma atração para todos nós. Então a gente celebra Santa Clara todo dia 11 de agosto, né? Dia 11 de agosto é quando nós celebramos o dia de Santa Clara. E nós estamos agora na novena de Santa Clara. Sim. Inclusive, existe as festas de Santa Clara, ela é celebrada em diferentes partes do mundo de forma diferente ou não? Ou é igual que a gente vive aqui no Brasil? Não, cada povo tem os seus costumes, né? Nós aqui temos o costume de fazer a novena de Santa Clara, né? Outros lugares fazem a onzena, começa no dia 1º e vai até dia 11, né? E por quê? Porque no dia 2 de agosto nós temos a festa da Porciúncula. Sim. Que é onde nós celebramos a origem de todo esse movimento, a origem da vocação de Clara, da vocação de Francisco, está na pequenina igreja da Porciúncula, em Assis. Do movimento franciscano. E o movimento franciscano nasce ali em volta dessa igrejinha. Que legal, gente. Que história muito bonita. Eu sempre sou muito curioso de saber a história dos santos. Eu estou me deliciando aqui para poder aprender um pouco mais. Frei, muito obrigado, gratidão por o senhor estar aqui com a gente, contando essa história maravilhosa de Santa Clara, que interceda por todos nós, né? Amém. Podíamos até terminar com a bênção dela, lógico, né? Com certeza. Porque Santa Clara, por favor, é uma tem honra. uma bênção de Santa Clara, que é a bênção que ela dá às suas irmãs, e essa bênção que é conhecidíssima de todos, e vamos pedir a Clara que abençoe cada pessoa, cada família, né? E ela dava essa bênção a todas as suas irmãs. E queremos também que ela abençoe a cada família, a cada pessoa que nos encontra. E que sustenta todos nós aqui. E hoje. sustenta todos nós hoje aqui. Ok. Aqui, no final aqui. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, mostre o seu rosto e tenha misericórdia de vós,
volte a sua face para vós e vos dê a paz. E todas as outras que viverem e perseverarem, e todos os outros, tanto os presentes quanto os futuros, que perseverarem até o fim. Que o Senhor vos abençoe. E ela diz ainda, que o Senhor sempre vos conserve entre os seus santos e faça com que o coração de cada um de vocês esteja com Ele, assim como Ele está no coração de cada um de vocês. Que o Senhor vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E assim a gente termina a programação nacional de hoje. Um grande abraço a vocês. Amém.